Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A você também que nos acompanha através da transmissão. É muito bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, depois de um domingo de Páscoa maravilhoso. Quem não veio, perdeu. E hoje estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, estudarmos a sua palavra e vamos, assim, hoje voltar a falar sobre a campanha de missões. Não sobre a campanha, mas usar o tema da nossa campanha. Vamos completar a missão. E o subtema que eu quero pensar com vocês nesta noite é sobre os desafios do Evangelho, principalmente para esse tempo atual. Eu peço aos amados que, por favor, me acompanhem na leitura da palavra de Deus, lá em Judas, capítulo 1. Diga-se de passagem que é o único capítulo, né, do livro. Número 1. Para que ninguém se perca, só tem esse capítulo lá no livro. Nós, algumas semanas atrás, falamos um pouquinho ali na nossa reunião da Geração Esperança sobre alguns pontos que eu vou tratar aqui com os irmãos, mas eu quero pensar com a igreja também acerca desses desafios, né, da atualidade. Judas capítulo 1, versículos 3 e 4. Você deixa depois sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos dar uma passeada aí na Bíblia. Diz assim o texto: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se entronizaram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Embora essa carta seja pequena, o versículo que lemos também seja pequeno, mas no decorrer do nosso estudo nós vamos entender a grandeza que esses versículos trazem para nós. Judas está escrevendo aqui a carta, na verdade, é direcionada aos cristãos daquele tempo. Um tempo não muito parecido deste tempo, um tempo de apostasia, um tempo de negação em relação à fé, um tempo de abandono, um tempo de heresia, onde as pessoas, os cristãos daquele tempo estavam deixando o Evangelho, deixando a pregação do Evangelho, pervertendo os seus corações. E Judas então apresenta esta carta. As palavras aqui apresentadas são até palavras fortes, mas com o intuito de quê? De motivar, de incentivar os irmãos a não negarem a fé, a não apostatarem da fé, não deixarem a fé de lado. A ideia central aqui é resgatar o teor da essência da pregação do Evangelho, não só da vida da igreja naquele tempo, mas também com a pregação do Evangelho. Não deixar fazer com que o Evangelho morresse. E é interessante que esse livro, se você prestar atenção, ele é o penúltimo livro da Bíblia. Depois dele vem o Apocalipse. E aí, quando eu estava lendo sobre este ponto aqui da carta, eu voltei lá em Juízes capítulo 2, versículo 10. Você não precisa abrir. Foi um tempo em que a preocupação de Judas, para aquele tempo em que ele escreve a carta, lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, a coisa já tinha acontecido. O versículo vai dizer assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E o contexto aqui, se você for olhar, vai estar tratando sobre a morte de Josué. E essas pessoas aqui que não conheceram, algumas delas foram as pessoas que tomaram posse, que entraram na terra prometida. Mas o que me chama a atenção é que muitas dessas pessoas que entraram na terra prometida, que tomaram posse da terra prometida, ainda assim, o texto vai dizer que elas nem mesmo conheceram ao Senhor. Esse versículo, eu olhando ele, depois olhando o contexto, ele não diz que as pessoas não serviram ao Senhor, não adoraram ao Senhor, ou deixaram de adorar ao Senhor, deixaram de servir ao Senhor, não. Ele tem uma entonação até mais forte, no meu entendimento.
O versículo diz que eles não conheceram ao Senhor, e nem tampouco as obras que o Senhor fizera sobre Israel. E quando eu chego aqui na carta de Judas, eu entendo que a preocupação de Judas para aquele tempo, e a nossa preocupação para esse tempo também, é não deixar que a igreja chegue a esse ponto em que o povo de Israel chegou, lá em Juízes capítulo 2. A ideia aqui é não deixar. A comparação que eu faço aqui, é lógico que Judas não fez essa comparação, foi inspirado por Deus para escrever aquela carta. Mas eu vejo que para nós, a motivação aqui, para nós hoje, no dia de hoje, é nós não nos deixarmos levar por estas situações para que nós não venhamos passar nem perto do que o povo de Israel passou lá em Juízes. E aí eu convido os irmãos para nós pensarmos, no dia de hoje, acerca desses desafios em relação ao Evangelho. É bem verdade que nos dias de hoje não temos mais o Coliseu, não temos mais a perseguição direta à igreja, a perseguição é indireta. A perseguição agora ela é dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja se levantando contra a própria igreja. Não temos mais o peso nem a influência do império cobrando a igreja. Mas temos alguns outros pontos, irmãos, que têm sido para nós como desafio para o Evangelho. Para viver esse Evangelho, para pregar esse Evangelho. E eu entendo que as coisas no passado, algumas dessas coisas no passado afastaram os homens de Deus, as mulheres também de Deus. Mas muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje também têm nos afastado. E eu separei 3 pontos aqui para nós pensarmos, 3 desafios, né, que eu entendo ser desafio. E o primeiro desafio que eu quero pensar com vocês é sobre o antropocentrismo. Eu te convido a voltar comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 13. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo traz para nós. Diz assim, o exemplo, né, de Cristo na humilhação. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Antropocentrismo, a palavra é um pouco complicada, né? Mas o seu significado tem sido muito comum aos nossos dias atuais. Essa palavra aqui significa que o homem se coloca no centro de tudo. O homem se coloca sobre tudo. Essa palavra mostra para nós que o homem tira Deus do seu lugar e ele é quem se coloca agora no lugar de Deus. É ele quem dirige a sua vida, é ele quem faz as suas escolhas, é ele quem anda segundo os seus próprios caminhos. E essa ideia tem sido vivida de uma forma gigantesca pela humanidade num todo. Muitas pessoas têm colocado Deus de lado, têm colocado o seu eu em evidência, em primeiro lugar, fazendo prevalecer a sua vontade, aquilo que eu quero, e não reconhecendo Deus como Deus, não reconhecendo Deus como Senhor, não colocando Deus no lugar onde Deus merece estar em nossas vidas. E quando nós chegamos com o Evangelho, esse Evangelho transformador, para essas pessoas que já estão nesse patamar, já se colocam nessa posição de vida, os desafios nossos começam a tomar um volume maior, porque se a pessoa já tem um conceito próprio sobre si, sobre quem ela é,
automaticamente ela se coloca numa condição em que ela não precisa de mais nada e nem tampouco de mais ninguém. Ela mesmo se completa, ela mesmo tem as suas vontades, ela mesma é dona dos seus próprios caminhos, dos seus próprios interesses. E quando nós apresentamos o Evangelho transformador a essas pessoas, elas não conseguem ver Deus como seu Senhor, elas não conseguem ver Jesus como mediador para a sua salvação. Elas andam pelos seus próprios caminhos. Elas tomam as suas próprias decisões. E às vezes, irmãos, nós pensamos que esse conceito de antropocentrismo está tão longe de nós, mas ele está tão perto da gente. Vivemos um tempo onde o ser acaba massageando o ego das pessoas, trazendo a ela uma falsa sensação de salvação, de tranquilidade, do estar bem. E nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que há uma necessidade do encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Na semana passada, nós falamos sobre Nicodemos. Chega num tempo em que ele reconhece que ele necessita estar com Jesus. E é confrontado quanto a este nascer de novo. E uma pessoa que pensa em si mesma, uma pessoa que ela se autodomina, que ela se autodirige, ela conseguir trabalhar isso em seu coração, irmãos, é muito complicado. Mas é necessário. Mas é necessário. São pessoas que têm Deus como aquele prestador de serviço, quando reconhece Deus em algumas coisas. Aquela pessoa que faz quando ela quer, no tempo em que ela quer, do jeito que ela quer. As pessoas passam a ser até mesmo egoístas acerca da vida, num todo. E aí, irmãos, eu vejo que para nós, nesse tempo, nós temos vivido isso. É bem verdade que o materialismo anda bem próximo desse conceito também. Quanto mais a pessoa tem, menos ela acha que precisa de Deus. Quanto mais as coisas vão bem, menos ela acha que precisa de Deus. E esse tem sido, irmãos, um desafio nosso para esse tempo. Eu fico imaginando o campo missionário, as pessoas pregando para pessoas que têm esse pensamento hoje, que não conseguem reconhecer Deus, que vivem presas em seus delitos e pecados, não tendo Deus como Senhor das suas vidas. Para nós aqui, nós até, a vivência nossa, talvez com uma ou outra pessoa que conhecemos, nós lidamos com pessoas assim. Pessoas que têm Deus não como seu Senhor, mas parece até que elas são os senhores de Deus. Aonde Deus precisa fazer, aonde Deus precisa agir da maneira como ela quer. E é um desafio, irmãos, para nós, para esse tempo. O ser humano ele não é o centro do mundo, nem pode ser. Mas para ele reconhecer essa sua condição humana é desafiador, irmãos. É um desafio muito grande. E por isso que nós como igreja, nós precisamos orar pelos nossos missionários, alicerçarmos os nossos conhecimentos na palavra de Deus, para que, num trato para com estas pessoas, nós saibamos apresentar para ela esse Deus ao qual nós servimos e, com todo o amor, pregar esse Deus a essas pessoas para que o Espírito Santo transforme e molde o coração destas pessoas, para que elas mudem o seu conceito acerca de si mesmo e, principalmente, acerca de quem Deus é. Esse é um dos desafios, irmãos, para esse tempo. Antropocentrismo, onde as pessoas são voltadas para si mesmas, para os seus próprios interesses. O segundo desafio que eu quero pensar com os irmãos é o hedonismo. Eu peço que os irmãos abram, por favor, lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. É o segundo desafio. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Hedonismo consiste na doutrina moral de que a busca pelo prazer é o que satisfaz a vida humana. É o que satisfaz, passa a ser praticamente o propósito da vida humana. O hedonismo, ele trabalha isso em seu coração, e para você converter, lógico, você converter, a expressão não é bem essa, quando você prega, a conversão desse coração é um desafio também, irmãos. Porque a pessoa que é tomada pelo prazer carnal, da matéria humana, dificilmente ela consegue enxergar as coisas que são o quê? Espirituais. Porque aquilo que é prazeroso, irmãos, as pessoas acabam se prendendo mais, se apegando mais. E na sua grande maioria das vezes, é claro, não vou totalizar aqui, mas nesse conceito aqui de prazer, na sua grande maioria, os prazeres estão relacionados àquilo que é pecaminoso, aquilo que desagrada a Deus. Mas é prazeroso para a carne, pastor. E essas pessoas se entregam, irmãos, de uma forma que nós ficamos assim, às vezes, de boca aberta com o comportamento humano. Já retratamos aqui várias e várias vezes acerca do comportamento humano, e o que tem nos espantado muito, talvez Rosângela, lá no seu atendimento, deva lidar muito com isso, principalmente no quesito juventude, não só a juventude, mas a pessoa madura também. Como essas vidas estão se entregando, se tornando escravas de vícios e mais vícios, que no conceito e no entendimento delas é algo que é o quê? Prazeroso. E não conseguem enxergar os prejuízos, os danos morais, físicos, espirituais, que essas coisas trazem para a vida delas. Não conseguem enxergar, estão tão presas àquilo dali, que não conseguem enxergar. O prazer é que me satisfaz. A ideia de prazer é que satisfaz. E nós não precisamos ir longe, já contei isso para os irmãos aqui próximo da nossa casa, aqui na estrada da Cachamorra, ali naquele posto Shell, esquina com a Iaraquã e Caboclo. Se você passar ali, irmãos, praticamente qualquer dia da semana, não tem mais dia, né? Antigamente, o dia de curtição, né, na nossa década de 70, era sábado e domingo, né? Quem é de 74, quem é de mais tempo ainda, era... Está rindo, Rosário? Não lembra, não, né? Pula essa parte. Não se remete a esse tempo, não, pastor aí. Não estou dizendo que tenha frequentado, mas naquele tempo, o tempo de curtição, como é que era? Sexta ou sábado, né? Hoje em dia não, irmãos. Você passa ali segunda, e detalhe, 6 horas da manhã. A noite parece que é até pequena para aqueles jovens, para aquelas meninas. Prazer. E ai do pai, ai da mãe se for falar. Imagine, né, a equipe Recarga está na rua aí pregando para essa turma aí. Imagine você chegar para falar do amor de Deus, se essas pessoas não estão dando nem ouvido mais ao pai e à mãe. Imagine você pregar para essas pessoas. E sabe o que é mais triste, irmãos? Eles vivem aquele momento ali como se nunca fosse acabar. Como que se a juventude, como eu falei, os prejuízos morais, físicos, espirituais, financeiros também, porque não é barato, eu imagino, né? Essas pessoas não se preocupam com essas coisas. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele repreendeu a igreja. As pessoas tinham aquela filosofia de que comamos e bebamos, porque amanhã vamos fazer o quê? Vamos morrer. Só que nos dias de hoje é o contrário. O povo está comendo, bebendo, se prostituindo, achando que nunca vai acabar. Que isso não vai acabar. Como é triste, irmãos, ao mesmo tempo que é triste, é um momento que é o quê? Preocupante para nós. Porque enquanto falamos aqui, vidas e mais vidas estão se perdendo e partindo, sem Cristo e sem salvação. Consumidas pelos vícios, pelos prazeres, famílias dilaceradas, vidas destruídas, profissões sendo lançadas ao chão. Eu tenho participado ultimamente ali na Cristolândia, no Pier, é um programa, né, de inserção, quando eles vão voltar para as suas casas, e eu tenho tido o privilégio de estar com eles. As turmas chegam aqui
eles pedem um apoio à nossa igreja. E quando nós chegamos ali, que a gente começa a bater um papo, irmãos, que eles começam a dizer como eles chegaram ali, é lógico que eles estão prontos para sair dali. Mas quando eles começam a somatizar os prejuízos que eles tiveram até ali, é uma coisa triste, irmãos. É um cenário triste. Mas foi um tempo em que eles viviam assim, no hedonismo. Prazer, para eles era prazeroso. Mas os prejuízos estavam com seus dias contados. E a palavra de Deus em relação a isso nos adverte também, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, né? Que vai dizer o quê? Alegre-se, jovem, na sua mocidade, recreia o seu coração, faça tudo como manda o quê? O seu coração. É desejo da carne? Carne. É prazer da carne? Prazer da carne. Eu acho Salomão aqui até um pouco, né? Mas ele fala assim, você quer fazer? Fica à vontade. Você quer pecar? Fica à vontade. Você quer se destruir? Fica à vontade. Porém, saiba que por todas estas coisas, Deus te pedirá o quê? Contas. Um dia vai chegar. Um dia chega. Esse tem sido o desafio, irmãos, para nós, para a igreja de hoje, para o campo missionário. O que eu estou retratando para os irmãos é aquilo que nós vimos, aquilo que eu vejo. Mas ao redor do mundo eu não faço ideia de como não seja, irmãos. Eu não consigo mensurar como não é o comportamento humano em relação aos prazeres da carne, da matéria, que também está destruindo vidas, matando vidas, destruindo famílias, como eu falei. E tem sido um desafio para nós, para esse tempo. E aí o salmista quer dizer para nós o quê? Quer ser feliz? Quer ser um bem-aventurado? Não segue nesse caminho, não. Pode até ser prazeroso, pode até ser legal, pode até ser vistoso para você, mas não segue, não. Não entra, não. Não compactua com estas coisas, não. Busque prazer na lei do Senhor, porque ela é boa, ela é plena, ela é completa. Porque tem essa ideia também de que o crente não é feliz, que o crente não curte. Curte, irmãos, claro que curte. Quantas e quantas coisas boas nós fazemos como igreja? Sim ou não? Claro que sim. E não é prazeroso, irmãos? Como é prazeroso, né? Há um louvor que diz como é bom quando nós estamos em comunhão com os irmãos. E aí o salmista traz para nós essa ideia. O seu prazer, o nosso prazer, precisa estar na lei do Senhor e nela meditar quando? De dia e de noite. É uma necessidade gritante de vidas preciosíssimas que estão se entregando ao hedonismo, estão se deixando levar. E é uma preocupação, precisa ser uma preocupação para nós. Quando eu passo que vejo essa situação que eu retratei para vocês, me preocupa, irmãos. Nós não podemos olhar para essas coisas e ver com naturalidade, achar que isso é normal. Não é, não pode ser normal. Para nós, enquanto igreja, não pode ser normal. Aquelas vidas que estão ali são vidas preciosíssimas diante do Senhor. E talvez, se formos parar para conversar, naquele meio tem filho de crente, tem pessoas que se desviaram do caminho, tem pessoas que precisam se acertar no caminho, pessoas que carecem da salvação. Mas esse tem sido um desafio nosso também. Segundo desafio, o hedonismo. E o terceiro pensamento, irmãos, é o relativismo. Eu peço agora que vocês voltem comigo, por favor, lá em João, capítulo 14, versículo 6, que nós conhecemos. O relativismo é o terceiro desafio. Diz assim o texto: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Relativismo significa que é uma corrente de pensamento que questiona verdades que são o quê? Universais. Verdades universais, tornando o conhecimento subjetivo. Tá? Tornando em subjetivo. Tirando
tirando o sentido original da coisa e colocando de uma forma o quê? Relativa. E esse desafio, irmãos, acerca do relativismo, ele vem muito acompanhado de uma frase que nós conhecemos bem, que isso não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver, irmãos, quando nós pensamos em pregação do Evangelho e vida com Deus, tem tudo a ver. Lá fora, essa pregação do relativismo é uma grande verdade, sim, mas para nós, enquanto igreja, tem tudo a ver, sim. Há uma frase que diz o seguinte: tudo certo tem um pouco de errado e todo errado tem um pouco de certo. É a ideia que essas pessoas acreditam. E quando nós pensamos, irmãos, neste relativismo, a maneira como as pessoas enxergam o relativismo, para nós como igreja, existe uma verdade que ela é o quê? Absoluta. Essa verdade é quem? Jesus, que é o único caminho, que é a única verdade, que é o único libertador, é quem nos garante o acesso aos céus. Não existe outro meio. Mas a corrente, a cultura do relativismo, ela tem trabalhado em uma esfera muito grande na mente de pessoas, ideias em que isso não tem nada a ver e se deixam levar por outros sentimentos, por outros envolvimentos. Uma das linhas em que eles pensam é de que todo caminho leva a quem? A Deus. Erradamente, eles têm isso trabalhado em suas mentes, achando que tudo que fazem, a maneira como fazem e vivem, esse caminho vai me levar a Deus. E a palavra nos mostra, o versículo que lemos, vai mostrar para nós que Jesus, Ele é o quê? O único caminho. Ele é a verdade. Não há outro, não existe outro, irmãos. Eu separei 2 pontos aqui para nós pensarmos dentro deste ponto aqui. O primeiro ponto desse relativismo que nós temos visto nos últimos tempos é o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Junção de conceitos, de ideias, de religiões, em que a gente às vezes acaba não entendendo nada. E não só a questão do sincretismo religioso, mas também do comportamento religioso dos últimos tempos, que tem sido aberto a tantas e outras coisas, que não convém nem falar aqui de púlpito para não dar ibope a esses conceitos que têm sido apresentados, mas que têm entrado dentro das igrejas e têm prejudicado a mente de muitas pessoas. Na última lição que nós estudamos na EBD, a lição de número 4, o tema da lição era: quem fala a verdade? Eu não sei quem lembra da lição, foi uma lição muito legal. Os profetas, né, ali dando choque, Jeremias defendendo a bandeira ali, e os outros profetas falando outras coisas mais. Mas quem fala a verdade? E não bastasse o sincretismo religioso, a junção de ideias, de pensamentos, de conceitos de religião, trazendo a ideia de que todos esses levam a Deus. E não precisamos ir muito longe, irmãos, aqui mesmo em nosso Brasil. Nós vivemos isso, de uma forma toda especial no Nordeste brasileiro. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender nada. Às vezes eu paro para olhar algumas notícias, né, acerca de estados do nosso Brasil, em que você não sabe o que é a cultura afro, o que é a igreja católica. A gente não consegue entender, eu não consigo entender. E aí os praticantes da cultura afro, do candomblé, da feitiçaria, vão à igreja católica para receber a bênção, e a gente fica assim sem entender nada. Mas no conceito deles, o que eles estão fazendo leva a quem? A Deus. Eu não consigo entender linhas de denominação, de conceito religioso da cultura afro, que prega a maldade, faz a maldade para as pessoas, que nós sabemos bem, mas vai à igreja tomar a bênção do padre. Eu não consigo entender. Eu confesso que eu não consigo entender. Mas estão ali. E quando você para falar com uma pessoa dessa, elas falam em nome de Deus, conhecem a Jesus. E nos deixa como, irmãos? Perplexos. Perplexos. Sincretismo. E ali em Salvador, né, o negócio é tão complicado que até aquela parte ali da costa de Salvador, o nome já diz que é o quê? Bahia de Todos os Santos. É o nome. Bahia de Todos os Santos, não importa qual, todos os santos. E aí quando você sai da capital, que se aprofunda mais para o interior do nosso Nordeste brasileiro,
O que não dizer também dos padroeiros, daquelas pessoas que têm uma... Eu falei na semana passada que acerca da nossa igreja lá em Bocaina, né? Onde o catolicismo impera, mas quando você vai no Nordeste, irmãos, se fosse só o catolicismo estava bom, mas tem os padroeiros lá que têm uma força tremenda, onde Jesus às vezes passa longe. O pedido é direto àquela pessoa, aquele santo, aquele padroeiro. E as pessoas se dão aquilo dali, irmãos, e acham que o que elas estão fazendo é o que é certo. A maneira como ela está vivendo, ela está caminhando para onde? Para os céus, fazendo coisa boa. E nós entendemos e sabemos que não é bem assim. A palavra de Deus nos ensina que não é assim. E aí, quando nós olhamos para esse aspecto nosso, nacional, a nível Brasil, nós conseguimos entender e ver essas coisas acontecendo. E a pergunta que fica para esse tempo de missões, irmãos, e lá fora? E lá fora? E nas outras nações pagãs, talvez aqui da América do Sul mesmo? Como é que fica? Como é que faz? É preocupante, irmãos, é desafio. É desafio para nós como igreja, é desafio para os missionários no campo. É desafio, irmãos, para o Evangelho, para esse tempo. O segundo ponto que eu separei para nós pensarmos aqui acerca deste relativismo, né? Onde tudo é relativo, é o próprio comportamento humano. Muito parecido com a ideia do antropocentrismo, onde o homem é o centro, o comportamento humano ele acaba levando o homem a chegar nesse ponto aqui também. Onde tudo para ele passa a ser o que? Relativo. Não há mais diferença entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado. Entre aquilo que é moral e aquilo que é o quê? Imoral. Entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. A grande verdade, irmãos, é que não há nem mesmo uma preocupação hoje com o céu e nem tampouco com o inferno. Não acreditam mais. Olha, não dão crédito mais a isso. E esse eu entendo ser um dos maiores desafios para esse tempo, que é o comportamento humano. E a maneira como vive acha que está o quê? Agradando a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Está caminhando para os céus. Tomado de pecado, de vida errada. Mas dentro do seu conceito acha que está caminhando para os céus. Alguns dias eu estava, agora há pouco tempo, eu estava assistindo, né, nas redes sociais. Eu vou falar o nome porque está na rede social, quem quiser ver pode ver. Aquele menino que era cantor, J.A., que agora a coisa tomou um formato aí bem desagradável. E aí aquilo começou a me incomodar, eu comecei a olhar, até então eu não sabia, eu confesso que eu não sabia. Mas aí, quando eu comecei a olhar, eu fui perguntei à minha filha, né, que é jovem também, ela falou: pai, já está há muito tempo assim, transformação. Algo que me chamou a atenção, irmãos, eu vi uma entrevista que ele deu. E eu confesso que eu fiquei assim, horrorizado com a entrevista que ele deu. E não só ele, irmão, se formos olhar para esse tempo, esse comportamento humano, tantos homens e mulheres que outrora eram boca de Deus, pregadores, cantores, levitas na obra do Senhor, que estão mudando o seu comportamento e o que é pior, continuam achando que estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu não quero dar ibope, eu não quero fazer juízo, nem tampouco polemizar, não, criar polêmica aqui não. Mas eu tomei nota aqui dessa entrevista que ele fez ali, para apresentar para os irmãos. A apresentadora faz uma pergunta para ele já transformado, cabelo, face e tudo. O que me chamou a atenção foi as negativas que ele começou a fazer acerca de Deus. E nessa entrevista em especial, a apresentadora faz a seguinte pergunta: e como você acha que Deus te vê? Ela pergunta para ele. Ele responde: nossa, muito importante, porque a ideia que eu tinha de Deus era a ideia através de uma ideologia. Olha como é que ele começa apresentando Deus. Através de uma ideologia. Ideologia são formas.
Não vendo Deus, mas como ser, mas sim como uma ideologia, ou de um livro em relação à Bíblia. Era a ideia que eu tinha, ou de um livro. Então a visão que ele tinha sobre mim era através disso. A fala dele era através disso. E como se os olhos dele, de Deus, fosse baseado ao que eu lia lá, na Bíblia. E se fosse baseado ao que eu lia lá, eu não poderia nem estar me expressando aqui agora. Ou seja, pela Bíblia, e ele tem conhecimento disso, que pela Bíblia eu não poderia nem estar se expressando da maneira como ele estava se expressando ali agora. E a repórter diz assim, com certeza. E ele fala, então, eu acho que se existisse algo que nos assiste, olha como ele fala de Deus, se existisse algo que nos assiste, eu acho que não tem nem sentimento de orgulho. Acho que tem um sentimento de viva, vá. É o que ele fala na sua entrevista. E continua. Eu acho que não tem esse sentimento de aprovação ou não. Só tem um sentimento de estou te vendo. Vai. Entende? Como se Deus estivesse olhando para o comportamento dele, para a maneira como ele está vivendo, e ainda estivesse aprovando. Não Deus, porque ele não vê Deus como Deus. Ele apresenta Deus aqui como uma ideologia. E ele continua, e ele está feliz. Perdão, a repórter fala, e ele, no caso Deus, está feliz por você. Ela fala assim. E ele então, e ela continua, ele, Deus, está feliz por você. Ele solta uns palavrões nessa entrevista e faz sinais, né, de positivo, de tipo taralé, quando ela fala que Deus está feliz com ele, com o comportamento dele. E ela continua, Deus está muito feliz com você. Eu fiquei olhando, irmãos, ouvindo essa entrevista, eu fiquei assim, de queixo, literalmente, caído. De queixo caído. Decepcionado. Decepção, acho que não define o meu sentimento quando eu vi essa entrevista. Mas nós estamos falando de um caso, irmãos, de uma pessoa. E eu não tenho dúvida de que, igual a ele, existem tantas outras que nós talvez não conheçamos. Não tenhamos esta informação. E é por isso que nós precisamos, irmãos, olhar para o Evangelho, para a pregação dele, para esse tempo de desafio de uma forma diferente. Porque os corações estão tão tomados por sentimentos opostos àquilo que Deus quer. E o relativismo tem tomado ainda mais o coração de pessoas. E as pessoas estão se esquecendo do versículo em que nós lemos. De que Jesus Cristo é o único caminho. De que só em Jesus está a verdade. E de que só nele há vida. É preocupante, irmãos, mas é uma grande verdade. Eu fico imaginando como não deve ser ao redor do mundo pessoas com pensamentos parecidos com este, comportamentos parecidos com este, tratando tudo de forma relativa e achando que o que estão fazendo ainda estão tendo a aprovação de Deus. E a maneira como estão vivendo, estão caminhando também em direção a Deus. É desafiador, irmãos, para nós. Como eu disse, não temos hoje mais o Coliseu, o Império Romano, a perseguição direta à igreja. A perseguição tem surgido dentro da igreja, por esses e outros conceitos aqui. E isso tem sido desafio para nós, irmãos, para esse tempo. Desafio para a igreja, desafio para o campo missionário, para as pessoas que estão no campo missionário. E como nós estamos precisando, irmãos, defender o Evangelho, levantar essa bandeira do Evangelho, abraçar essa bandeira, vestir essa bandeira do Evangelho a todo custo, até que Ele venha, e que a nossa tomada de posição, com a nossa tomada de posição, nós possamos ainda em tempo
arrebatar vidas e mais vidas para o reino eterno ao lado do Senhor. Esse é o desafio nosso, da nossa igreja. É um desafio do missionário no campo, mas é um desafio nosso para a nossa igreja. O homem como centro precisa ser transformado. Não sou eu que transformo, mas eu prego. Não é você que transforma, mas você prega. Mas você vive. E o Espírito Santo trabalha. O hedonismo, o prazer maior, é fazer a vontade de Deus. É estar na presença de Deus. E o relativismo. Não há outro caminho que leve a Deus. Não há sincretismo que te leve a Deus. Não há comportamento humano que te leve a Deus sem que esse coração se converta e se arrependa dos seus pecados. Lá eu tomei nota aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, eu não mandei para a turma lá em cima, mas vai dizer assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é nisso que eu creio, irmãos, é nisso que eu acredito. E é contra estas coisas que nós precisamos defender o Evangelho, para que ele chegue ainda nesses corações. Não só do efeminado, que foi o exemplo que eu usei aqui, não. Mas tem outras coisas, tantos outros comportamentos que precisam ser transformados. Não herdarão se não se transformarem. E para isso que nós estamos aqui, defendendo o Evangelho, proclamando, completando a missão até que ele venha. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude como igreja a continuar na defesa desse Evangelho, na propagação do Evangelho, não só aqui, mas não só no nosso Brasil, mas em todos os cantos da terra.